Nos últimos 50 anos, testemunhamos o nascimento de ícones como o 747, o Concorde e o caça estilo asa voadora. Mas eles são só o começo. O século XXI promete um super jumbo que vai transportar 200 passageiros a mais que o seu antecessor e eliminar horas dos voos de longa distância a um preço acessível à média dos usuários. O jato supersônico de passageiros será um palácio dos prazeres com asas que terão cassino, lojas e até uma academia. As inovações surgem a uma velocidade estonteante. Apertem os cintos e preparem-se para decolar. Super máquinas, aeronaves do futuro. Os jatos reinam nos céus há 50 anos. O som de seus motores e os rastros de fumaça se tornaram parte do nosso dia a dia. Herdados da engenharia do século XX, essas maravilhas modificaram o nosso mundo. Agora qualquer um pode ir a qualquer lugar. Os aviões transformaram nosso vasto planeta numa aldeia global, unindo continentes e culturas de uma forma inimaginável há menos de um século. Hoje em dia, a indústria da aviação está no limiar de uma nova era de avanços. As recentes descobertas de novos materiais e tecnologias modificarão radicalmente o desenho das aeronaves nas próximas décadas, trazendo inovações em escala e velocidade nunca vistas. O objetivo a curto prazo da indústria é construir aviões que transportem mais passageiros, mais depressa e com menos combustível. Tudo isso não vai ser possível no mesmo avião de imediato, mas o trabalho continua. A longo prazo, a ideia é construir uma aeronave supersônica que consiga chegar à órbita do planeta. Menos de meio século depois, o céu não é mais o limite. Dia 3 de setembro, um novo 747 vai decolar. Desde que o Boeing 747 foi lançado em 1970, sua silhueta peculiar tornou-se conhecida de todos. Mais de 30 anos se passaram e ele ainda é a maior aeronave a cruzar os céus. O primeiro 747 a sair da linha de produção foi batizado de Jumbo. Ele foi projetado para transportar 400 pessoas numa extraordinária fuselagem de 2 decks. O novo Jumbo uniu pela primeira vez o luxo e a classe econômica numa única aeronave. Senhoras e senhores, bom dia. Aqui fala seu comandante. Bem-vindos à Era do Jato. O Colosso subsônico é líder entre as aeronaves comerciais há 35 anos. Mas agora, um novo monarca está alçando voo. O Airbus A380 tem uma capacidade 33% maior do que a do Jumbo da Boeing. O novo avião poderá transportar 600 pessoas em 3 decks. Para acomodar esses passageiros, as asas do A380 de ponta a ponta serão 15 metros maiores que as do 747. E cada uma das 4 turbinas poderá gerar 4,5 toneladas a mais de empuxo. Na cabine de comando, o A380 terá um computador de última geração que vai torná-lo o avião mais seguro e eficiente já construído. O que temos aqui é um avião 35% maior do que um 747 e com 49% a mais de espaço. Todas as poltronas são maiores, os corredores mais largos e há mais espaço nas áreas comuns. Todo esse espaço adicional é produto de um planejamento tecnológico avançado. Os projetistas de aeronaves reinventaram o conceito do Jumbo utilizando computadores superpotentes. Numerosos testes em túneis de vento mostraram que o A380, apesar do tamanho, será uma maravilha quanto à eficiência aerodinâmica. O A380 será a maior das aeronaves com desenho convencional.
Atualmente, o desenho das aeronaves é muito menos agressivo ao meio ambiente em relação ao barulho e à poluição. Seu custo operacional, por incrível que pareça, será 20% menor que o do 747. E isso porque as modernas ligas de carbono estão substituindo boa parte do alumínio tradicionalmente usado na fabricação de aviões. A parte intermediária da asa do A380 é de fibra de carbono. Essa é a primeira vez que essa parte da fuselagem é feita com esse material. Um dos maiores avanços do novo jato comercial do século XXI é o desenho da asa. Comparado aos projetos de 30 anos atrás, nosso avião tem uma asa supercrítica. Nesse tipo de asa, ocorre sobre a superfície o chamado fluxo laminar, ou seja, mais velocidade com menos consumo de combustível. E segue o mesmo padrão nas várias etapas, utilizando materiais compostos e novas tecnologias de fabricação. Em todos os níveis, a tecnologia teve uma grande expansão nos últimos 35 anos. Se o exterior do A380 eleva os padrões de eficiência, seu interior pode estabelecer novos parâmetros quanto ao espaço e o conforto, uma inovação que vai agradar a maioria dos passageiros nos voos de longa distância. O interior do Airbus A380, que será lançado em breve, lembrará mais um navio de cruzeiro do que um avião. Com os 3 decks, o novo Super Jumbo ostentará a cabine de maior espaço interno criada até hoje. E isso significa que os decoradores poderão oferecer novos patamares de estilo e conforto. A maquete do A380 inclui um amplo bar no deck principal e espaço no deck superior para esticar as pernas e conversar. Há planos, inclusive, de se instalar chuveiros no avião. E o deck inferior teria espaço até para uma loja. Uma coisa que as linhas aéreas poderão mudar é a largura das poltronas. Nesse avião, elas são mais largas que qualquer outra poltrona de classe econômica que existe hoje num 747. O espaço de circulação é melhor, o piso é 49% maior e pode incluir uma área de convivência, pode incluir até free shops. Você tem espaço para se levantar e andar. É claro que, apesar de possível, nada disso é obrigatório. No ramo das empresas de aviação, raramente o luxo triunfou sobre a economia, e nunca por muito tempo. Quando o 747 foi lançado, os aviões tinham piano bar, coisas do gênero. Mas quando as empresas conseguiram acomodar mais passageiros, o piano bar sumiu e a cabine ficou lotada de poltronas. E creio que da mesma forma, talvez no início, alguns aviões tenham um interior super luxuoso. Questão de marketing, mas depois de algum tempo, as empresas vão encher o avião de gente. Haverá pelo menos a oportunidade de redesenhar o interior das cabines para refletir o espírito do início da era do jato. Algumas empresas querem aproveitar a oportunidade. No momento, nossa ideia é montar toda a decoração sob um tema chamado O Jeito Moderno e Romântico de Voar e que consiste basicamente num interior com uma decoração atual que traz de volta o aspecto romântico, transformando o voo em algo especial. O 380 oferece muito mais espaço para que os decoradores deem asas à imaginação. A maior parte do avião terá 2 decks e um terceiro em algumas áreas, o chamado deck inferior. Nesse deck inferior, podemos colocar cassinos, academias, chuveiros. Em outras palavras, a ideia é ampliar os limites e oferecer um novo produto aos nossos passageiros. O primeiro A380 deve fazer seu voo inaugural em 2006. Mais de 100 já têm pedidos de compra e se tornarão corriqueiros nos céus e nas pistas dos aeroportos. 1,5 bilhão de pessoas fazem 19 milhões de voos de avião por ano e esse número cresce, em média, 5% ao ano.
A esperança é de que os aviões maiores e a redução do número de voos ajude a aliviar o congestionamento crescente. Maquete do A380. Um novo Super Jumbo talvez venha aliviar o trabalho dos controladores de tráfego aéreo, mas aviões maiores significam mais passageiros. Um avião com quase 50% de poltronas a mais do que um 747 será um desafio para os aeroportos do mundo inteiro. Atualmente, o pouso de um 747 com 400 pessoas a bordo já requer uma enorme operação de logística. Com capacidade para até 600 passageiros, o novo A380 transportará 300 itens a mais de bagagem que precisarão de check-in, rastreamento e manuseio. A equipe de terra terá que providenciar 400 refeições adicionais. Modelos futuros poderão transportar 800 pessoas, o dobro de passageiros para fazer o check-in e a verificação de passaporte. A administração do Aeroporto Internacional de Los Angeles está preocupada. Hoje, o quinto mais movimentado do mundo, o aeroporto de Los Angeles foi projetado no início da década de 60. Embora tenha sofrido várias ampliações, ele não foi feito para comportar aviões maiores que um 747. Segundo a Airbus, o aeroporto de Los Angeles vai ser um dos mais afetados no mundo inteiro com a operação do A380. Já fomos informados por várias empresas aéreas de que esse avião estará circulando aqui por volta do final de 2006. E estamos procurando meios de poder acomodá-lo. Teremos que enfrentar desafios do mesmo tipo que enfrentamos quando o 747 foi lançado. O comprimento das asas do A380 ultrapassa em mais de 10 metros o do 747. As pistas dos aeroportos simplesmente não foram desenhadas para um monstro desse naipe. Modificações serão necessárias até para coisas simples como manobrar a aeronave. E o aumento de peso? Temos um túnel que atravessa as pistas no lado sul. Aparentemente, não haverá problema com excesso de peso. Mas teremos que avaliar quando o projeto final estiver pronto e soubermos qual será o peso bruto na decolagem. Outro aspecto é como vamos administrar a entrada e a saída de passageiros. Com o peso, largura e comprimento do A380, mudanças terão que ser feitas. Mas desembarcar 600 pessoas poderá ser o desafio mais importante em termos econômicos para a administração de um aeroporto. O desembarque do A380 vai depender de quantas passarelas poderemos encostar no avião. Se forem só duas, gostaríamos que fosse uma no deck superior e outra no deck inferior. Seria melhor do que duas no deck inferior. Creio que poderíamos provavelmente desembarcar todos os passageiros em 20 minutos com duas passarelas. Assim que a logística dos aeroportos estiver equacionada, as companhias aéreas que vêm perdendo muito dinheiro estarão prontas. A Airbus alega que o custo de operação do A380 será de 15% a 20% mais barato do que o dos maiores aviões que existem hoje. É possível entender o Super Jumbo? Em essência, é algo que nós conhecemos, só que maior. Mas as inovações que virão depois dele serão fantásticas. Um dos projetos que está sendo desenvolvido é o de um avião subsônico que voa mais alto e mais rápido do que qualquer outro da mesma categoria. A silhueta característica dos aviões comerciais modernos remonta à década de 50. Todos os aviões subsônicos baseiam-se na fuselagem oval com asas a meio corpo que se originaram com o Boeing 707. Mas em 2001, a Boeing surpreendeu o universo da aviação e anunciou que estava desenvolvendo um revolucionário novo avião que mudaria completamente esse conceito. O Sonic Cruiser. Seu segredo é a forma.
O Sonic Cruiser com certeza trouxe muita empolgação para o mercado e deixou todos na Boeing muito entusiasmados. É a primeira vez que podemos trabalhar num projeto novo de avião desde o 777. A grande novidade é a velocidade do Sonic Cruiser. Projetado para voar perto de Mach 1, a velocidade do som, ele pouparia 2 horas num voo normal entre Nova York e Tóquio. Para atingir essa aceleração, os projetistas voltaram à prancheta de desenho. Imaginamos, e se colocássemos a asa bem mais para trás? A gente colocaria as turbinas também mais para trás. E talvez então tivéssemos uma fuselagem de aparência convencional, mas num avião montado para funcionar muito bem a velocidade do som. O Sonic Cruiser tem cauda e leme não convencionais. E seus 2 estabilizadores horizontais ficam na parte dianteira da fuselagem. Mudando a localização dos elementos do avião, colocando as asas para trás, as turbinas para trás e apenas uma pequena superfície de controle na frente chamada canar, conseguimos reduzir o contorno do ar na fuselagem. Colocar as extravagantes asas delta na traseira foi fundamental. Em teoria, isso vai diminuir a resistência do ar e a turbulência que sofre um avião a velocidades limítrofes de Mach 1. Mas nem todos têm certeza de que vai funcionar. Um princípio básico da aerodinâmica diz que a resistência do ar para um avião em Mach 1.0 é infinita. E não se deve voar em Mach 1.0 e 0.95 chega muito perto de 1.0. Por isso, muitos seguidores da aerodinâmica tradicional olham e dizem, mas como é que vai funcionar? A Boeing acha que sabe a resposta. Na década de 90, a empresa juntou-se à NASA para avaliar o futuro dos voos supersônicos. Foi o chamado Programa de Pesquisa de Alta Velocidade. Amplos testes com túneis de vento avaliaram as formas aerodinâmicas que respondiam melhor a altas velocidades. Os testes sugeriram que um avião subsônico com aerodinâmica supersônica seria eficiente ao voar perto de 1.200 km por hora, ou seja, Mach 1. Pode ser essa a vantagem que a Boeing tem e que outras empresas não têm. Os muitos anos de pesquisa em transporte supersônico e que foi sem dúvida aplicada ao projeto do Sonic Cruiser. Para voar à velocidade do som não é preciso um motor supersônico. Os modernos motores subsônicos conseguem essa mesma aceleração. À medida que a tecnologia dos motores se desenvolve, eles se tornam mais eficientes. As hélices, as câmaras de combustão e as turbinas são mais eficientes, de forma que as fábricas de motores estão preparadas para a próxima etapa quanto à eficiência dos componentes, e elas vão unir tudo isso num motor para o Sonic Cruiser. O projeto visa atender o passageiro que quer diminuir seu tempo de viagem e voar sem escalas para o destino que escolher, evitando os atrasos dos grandes centros. A Boeing prevê que esse nicho crescente do mercado vai precisar de um novo serviço de linhas aéreas e aposta que o Sonic Cruiser é o avião certo. Se você pensar bem, provavelmente os passageiros da classe econômica que não têm tanto espaço e tanto conforto e nem comida e serviços do mesmo padrão são os que vão realmente gostar de uma viagem mais rápida e até mais que os passageiros da classe executiva e da primeira classe. A Boeing não vai colocar o Sonic Cruiser em produção imediatamente, mas as inovações do projeto não foram desperdiçadas. O próximo avião do fabricante será uma versão do 777, menor e mais eficiente em relação ao consumo de combustível. Mesmo em velocidade máxima, o novo avião vai consumir de 15% a 20% menos combustível graças às tecnologias avançadas concebidas para o Sonic Cruiser. Há quem diga que o Sonic Cruiser foi divulgado provavelmente um pouco antes do que seria por causa de outros lançamentos históricos.
Havia uma disputa entre o Airbus A380 e várias versões requentadas do 747 que a Boeing começou a divulgar, e o A380 estava ganhando praticamente todos os clientes. Embora o projeto esteja no momento em compasso de espera, o conceito do Sonic Cruiser reacendeu o interesse pelos aviões que conseguem voar em velocidades sônicas e supersônicas. Talvez um dia isso leve a uma nova linha com aeronaves tão graciosas e atemporais quanto o Concorde, mas acessível a todos. 2 de março de 69, voo inaugural do Concorde. A velocidade supersônica trouxe uma nova era para a aviação. Quebrar a barreira do som transformou os voos comerciais e os aviões literalmente em máquinas do tempo. Do leste para o oeste, pode-se atravessar o Atlântico e chegar antes de ter saído. O Concorde da British Airways, que vai de Londres a Nova York, é hoje uma realidade. Chegue a Broadway em apenas 3 horas e meia. Nós cuidamos melhor de você. O Concorde incorporou o espírito futurístico do início da era do jato. De muitas maneiras, ele foi um avião à frente do seu tempo. Com suas asas delta e motores supersônicos, ele cruzava o céu a 18.300 metros de altitude, alcançando o dobro da velocidade do som. As turbinas do Concorde foram desenvolvidas a partir dos mais modernos motores de aeronaves militares. Eles usam o processo chamado de pós-combustão, no qual os turborreatores utilizam combustível líquido na câmara de combustão quente, produzindo a potência necessária para quebrar a barreira do som. O Concorde utilizava a pós-combustão na decolagem e na transição para a velocidade supersônica. É o único avião comercial que de fato usa esse processo, que é uma coisa comum nos aviões de combate. Quando o avião está decolando, aparece aquela chama azul bonita saindo da traseira. É a pós-combustão. Os motores Olympus 593 do Concorde têm um sistema de pós-combustão que nós usamos primeiro na decolagem e depois na aceleração, que leva a aeronave à zona de velocidade supersônica. Os projetistas adaptaram também a silhueta dos jatos militares para criar o Concorde. As asas ganharam o formato delta e a fuselagem ficou mais estreita, reduzindo o enorme arraste da aeronave em voo supersônico. Acima da velocidade do som, o avião sofre um aquecimento considerável. Aliás, o ponto mais quente, que é o nariz, chega a 125 graus Celsius. Para contornar o problema, os fabricantes projetaram um avião que consegue se dilatar, e ele se dilata em torno de 10 centímetros no voo supersônico. O alumínio especial da fuselagem suporta dilatação e contração sem a fadiga normal que ocorreria em qualquer outro material. Uma das coisas extraordinárias sobre o Concorde que as pessoas percebem é que ele não é tão suave quanto um avião comum. A sensação de voar, principalmente durante a decolagem e o pouso, é muito diferente. Já em velocidade de cruzeiro, que seria Mach 2, a sensação é bem parecida, a não ser pelo fato de que, olhando pela janela, pode-se ver a curvatura da Terra. Aliás, quando a gente está voltando do aeroporto John F. Kennedy, dá para ver a sombra do dia se transformando em noite. Quando o Concorde estava sendo construído na década de 60, imaginava-se que dentro de poucos anos todos os aviões seriam supersônicos. Mas a decolagem do Concorde não foi o que se esperava. E ele não sobreviveu em grande parte por causa de um impacto não previsto. Concorde, o avião que prometia transformar a aviação comercial. Logo todos nós estaríamos viajando à velocidade do som, certo? Não, errado. Os projetistas e fabricantes do Concorde se esqueceram de um detalhe inevitável: o estrondo sônico. Depois de uma breve lua de mel, as pessoas que estavam em terra começaram a reclamar do barulho. Sempre que um avião ou qualquer outra coisa ultrapassa a velocidade do som, ocorre o estrondo sônico. Ele é resultado do aumento da pressão do ar.
E quando chega ao ouvido, soa como uma coisa que quebra ou um trovão distante. Até Mach 1.15, 15% acima da velocidade do som, o estrondo não é ouvido em terra. Mas acima disso é. O estrondo tem relação com a velocidade do avião, o peso, o tamanho, o modelo das asas e, em menor grau, com o posicionamento das turbinas. Engenheiros da NASA vêm procurando maneiras de diminuir o estrondo sônico com experiências na versão russa do avião, o Tupolev, apelidado de Konkordsky. Eles estão também procurando maneiras de construir um avião comercial supersônico mais leve e mais eficiente quanto ao número de passageiros e o consumo de combustível. A solução mais óbvia seria tirar o nariz pesado que nos projetos anteriores era abaixado mecanicamente para que os pilotos pudessem enxergar a pista durante o pouso. A solução oferecida pela NASA foi o desenvolvimento de um programa de computador que pode substituir os olhos do piloto. Uma pista virtual eliminaria a necessidade de enxergar de fato a partir da cabine de comando e também o mecanismo pesado para erguer e baixar o nariz do avião. O nariz caído, como o do Concorde, tem muitos aspectos negativos no transporte supersônico, em virtude do peso e da complexidade da estrutura. Decidimos eliminar os vidros da cabine de comando. E, em seu lugar, haveria uma tela e um sistema de visão sintética que faria parte desse programa. O programa de pesquisa de grandes velocidades da NASA terminou em 99, mas ele deu um ímpeto revigorado para o desenvolvimento de um novo jato comercial supersônico. Quando existirem as condições no momento certo, poderemos continuar a partir da pesquisa feita pela NASA na década de 90 em busca de um sucessor para o Concorde que seja mais eficiente, flexível e mais econômico. Como engenheiro, eu espero que o Concorde não seja o último dos aviões comerciais supersônicos. É uma bela ideia e grandes avanços técnicos surgiram depois dele. E eu creio que é possível fazer a mesma coisa que o Concorde faz, consumindo a metade do combustível. Mas acho que, inevitavelmente, um voo num avião assim sempre será caro. De que tamanho é esse mercado? Existe mercado suficiente para não dar prejuízo? Agora que os dias do Concorde chegaram ao fim, milhares de clientes ricos e apressados estão procurando alternativas. A próxima grande inovação no voo supersônico serão provavelmente os pequenos aviões comerciais que quebrarão a barreira do som. A Dassault Falcon já está projetando seu próprio avião comercial supersônico, que terá uma grande vantagem sobre o Concorde. Essas aeronaves de 8 lugares produzirão um estrondo sônico de baixa intensidade, de forma que poderão voar sobre as áreas de terra. O tamanho dos jatinhos comerciais diminui o impacto do estrondo sônico, é claro, mas o estrondo continua existindo. É uma questão de deixá-lo numa intensidade aceitável para as pessoas que estão em terra. A Dassault Falcon já tem um projeto supersônico na prancheta, mas ainda não optou por um modelo de motor. Adaptar um motor militar, como fizeram os engenheiros do Concorde, é uma das possibilidades. Mas ele teria que ser muito mais eficiente do que os motores de um caça militar em velocidade supersônica. No momento, o motor para um grande jato supersônico não existe. Ele teria que ser desenvolvido usando-se provavelmente tecnologia militar, mas evitando-se alguns elementos dessa tecnologia, como o processo de pós-combustão, por exemplo, que é bastante eficaz, mas consome muito combustível e faz muito barulho. O desenvolvimento de um avião assim vai levar pelo menos 10 anos.
Provavelmente, dentro de mais 1 ou 2 décadas, haverá um novo salto na aviação comercial. Em 2030, um avião comercial parecido com uma enorme asa voadora e que transporte mais de 1000 pessoas, talvez venha a mudar para sempre nosso conceito de voar. O avião tipo asa voadora foi um projeto bem-sucedido para a Força Aérea dos Estados Unidos. A Boeing tem o projeto radical de produzir um avião comercial a partir do mesmo desenho que inspirou o bombardeiro B-2. É um avião em que a fuselagem fica incorporada às asas e os passageiros se espalham lateralmente em comparação com os aviões convencionais. As pessoas já chamaram o formato de arraia ou jamanta, o que também é uma ideia. A aerodinâmica é muito eficiente. O segredo é atingir a mesma estabilidade e controle que o desenho convencional proporciona. Já na década de 20, um pioneiro da aeronáutica pensou em incorporar as asas de um avião à fuselagem. Seu nome era Jack Northrop. O projeto foi chamado de asa voadora gigante. Uma versão em tamanho natural fez um voo inaugural bem-sucedido em 1946. Jack Northrop era um engenheiro que trabalhava com Donald Douglas e inventou a asa voadora. Eles começaram com alguns protótipos e o projeto evoluiu até a asa voadora de que todos nós nos lembramos. Num avião convencional, a fuselagem não proporciona sustentação. Já a fuselagem da asa voadora é uma parte da própria asa, gerando mais sustentação e proporcionando uma economia de 20% sobre os aviões convencionais. A asa voadora com certeza transporta um número maior de passageiros de forma eficiente. De fato, ela precisa transportar um número grande de passageiros porque tem que ser de um determinado tamanho para que a asa tenha altura interna que permita a uma pessoa caminhar. Numa asa para 30 passageiros, eles teriam que entrar todos deitados. O desenho de asa voadora funciona bem para o bombardeiro B-2, que tem apenas uma pequena cabine de comando. Mas ao acrescentarmos enormes cabines pressurizadas, a coisa fica mais difícil. A asa voadora comercial vem sendo desenvolvida desde 1993. O modelo Scala voou com grande sucesso 4 anos mais tarde. Fizemos um modelo para demonstração em escala menor. Ele tinha 5 metros de ponta a ponta da asa e foi feito em escala dinâmica. Era movido a hélices na traseira em vez de jatos. Ele foi testado em El Mirage no verão de 97 para mostrar os mecanismos de voo do projeto. E o teste foi muito bem sucedido. O desenho da asa voadora comprovou-se altamente eficiente para a Força Aérea Norte-Americana quanto à economia de combustível. Mas há também a questão da segurança, e nesse quesito os aviões de passageiros obedecem padrões muito mais rígidos que os militares. Temos que mostrar que ele é tão robusto quanto o Boeing 777. Robusto para um avião comercial que voa 14 horas por dia e percorre no decorrer da vida útil mais de 400 mil quilômetros só para taxiar. Portanto, nosso desafio com esse avião é mostrar que ele pode ser tão eficiente e seguro, ou mais seguro, do que os aviões comerciais que existem hoje. Por dentro, a asa voadora será muito diferente de um avião tradicional. Será que os passageiros vão se adaptar?
A principal preocupação das pessoas é com as janelas. E muita gente diz que vai ser um avião sem janelas, mas isso não é verdade. Nunca dissemos que teria que ser assim. Haveria janelas na estrutura onde fosse possível e teríamos também grandes telas planas e talvez até clarabóias para ver as nuvens de dia e as estrelas à noite, com vídeos, quem sabe vídeos laterais. É um espaço completamente aberto quanto ao que podemos fazer. Como o Airbus A380, a aeronave seria grande o suficiente para incorporar luxo e conforto, transportando ao mesmo tempo um número grande de passageiros. Acho que seria um avião maravilhoso. Eu adoraria voar nele. O projeto de um avião comercial busca um produto que funcione melhor, que seja mais eficiente e a um custo menor. É o que fizemos aqui. O projeto da Northrop com certeza resistiu ao teste do tempo. Mas a asa voadora comercial é um avião que visa um futuro no qual a necessidade de transporte de massa barato será essencial para aliviar o congestionamento no céu. Todos esses novos projetos são limitados por um fator: a atmosfera da Terra. Talvez em meados deste século, as empresas aéreas consigam ultrapassar essa barreira em velocidades nunca antes imaginadas. Quando você estiver longe de casa e precisar de ajuda, a solução é... voar! Fumante ou não fumante? Não fumante. Nos últimos 100 anos, os aviões voam confinados pela atmosfera da Terra. Mas por volta de 2050, a próxima geração de jatos supersônicos poderá ser substituída por uma máquina voadora que chegue a velocidades que, literalmente, não são deste mundo. A velocidade dos objetos em órbita da Terra é de 27.500 km por hora. As aeronaves do futuro poderão tirar vantagem desse voo sem a resistência do ar, encurtando o tempo de viagem entre Tóquio e Nova York para um total de 2 horas. Lançamento. 8 segundos. A tecnologia para chegar ao voo suborbital existe desde o final da década de 70, quando a NASA lançou o ônibus espacial. Mas os episódios da Challenger e da Columbia mostraram que essa forma de viajar está longe de ser segura. Agora, neste início de século XXI, é pelo menos concebível que o voo suborbital venha um dia a ser acessível a todos. Os primeiros turistas espaciais já estão viajando na órbita da Terra pela Agência Espacial Russa. Em abril de 2002, um milionário sul-africano tornou-se o segundo civil a visitar a Estação Espacial Internacional. Não tenho dúvidas de que, se quisermos, podemos levar o voo suborbital ao ponto em que bastará comprar a passagem, bem, fazer um treino de segurança, embarcar e voar. Os aviões comerciais suborbitais serão provavelmente híbridos do ônibus espacial e de aviões subsônicos. Este é apenas um dos projetos. Provavelmente será um avião tradicional até o limite da atmosfera. Depois, algum tipo de foguete será acionado para poder sair da atmosfera e ver a Terra. E, finalmente, cair de volta em 2 ou 3 minutos. Depois da reentrada, o avião suborbital pousaria no aeroporto de destino como qualquer avião normal. A corrida é para desenvolver a aeronave suborbital tripulada. Os concorrentes querem ganhar o prêmio X de 10 milhões de dólares. O requisito é chegar a uma altitude de 100 quilômetros transportando 3 pessoas, pousar com segurança e fazer tudo de novo 2 semanas depois. Todos os aviões devem ser financiados, construídos e lançados com recursos particulares. Em 2002, uma equipe russa esteve entre as primeiras a revelar seu protótipo para o Prêmio X. O C-21 é o veículo suborbital russo. É um foguete que vai levar um grupo de 3 pessoas, um piloto e 2 passageiros, a mais de 100 quilômetros acima da superfície da Terra, ao limite, à beira do espaço,
e trazê-las de volta com segurança. Como o custo de lançar um avião suborbital do solo é proibitivo, os aviões que concorrem ao Prêmio X farão a primeira parte da viagem de carona num avião maior. Grandes aviões comerciais suborbitais podem vir a usar métodos parecidos. O aspecto civil é muito importante porque acreditamos que o futuro no espaço será como na aviação. A aviação só deslanchou e se desenvolveu realmente para que todos tivessem a chance de viajar de avião depois que a iniciativa privada passou a perseguir essas metas. Como aconteceu no início da aviação, os pioneiros civis estão ampliando os limites das novas formas de voar. Mas não é fácil sem o apoio militar ou das agências espaciais. Afinal, como é que se faz o treinamento para o voo suborbital? Star City, nos arredores de Moscou. Os astronautas sentem as enormes forças G que ocorrem na decolagem. Per Wimmer, um dinamarquês aspirante a astronauta, espera tornar-se um dos primeiros civis a viajar no espaço numa aeronave do Prêmio X. Uma parte essencial do programa de treinamento é a ausência de gravidade que simula os efeitos do voo suborbital. O piloto cria curtos períodos de ausência de peso, colocando o avião em mergulhos acentuados. O avião começa então a mergulhar e ele acaba chegando à gravidade zero. Depois ele sobe novamente e repete isso umas 10 vezes no mesmo voo. Nós passamos uns 30 segundos sem gravidade, de forma que é um período bem curto, mas mesmo assim vai ser bom subir e começar a voar. Estou ótimo, estou me sentindo muito bem. Vamos ver como é que eu vou estar na volta. O avião começa a sua subida a mais de 12 mil metros. Quando desce, descrevendo uma parábola, as luzes piscam para avisar os aspirantes que vão ficar sem gravidade. Esta é a situação ideal, é realmente o que quero fazer. No futuro, os passageiros das aeronaves comerciais suborbitais sem dúvida usarão cintos de segurança. Mas mesmo assim, a ausência de peso pode causar enjoo e tontura. Você não enjoa se tentar controlar um pouco as emoções. Normalmente, quanto mais a gente se mexe, maior o risco de ficar enjoado. Portanto, é bom no começo tomar cuidado, não se mexer muito, aproveitar a sensação de estar voando e então depois fazer outros movimentos. No espaço é assim. É o que nós vamos fazer. Espero daqui uns anos voar assim, subindo e descendo. Me sinto como um astronauta de verdade, pelo menos naqueles 30 segundos. E estou preparado para voar de verdade. Per Wimmer espera realizar seu sonho dentro de alguns anos. Vários anos, provavelmente décadas de testes, projetos e novos testes serão necessários antes que o voo comercial suborbital se torne viável. As pessoas teriam que ter certeza de que os aspectos de segurança foram bem resolvidos, de que o equipamento passou em todos os testes. Não sei se os passageiros da aviação comercial se sentiriam confortáveis com os riscos inerentes a um equipamento que é uma tecnologia de ponta. Mas com o tempo, tudo acaba sendo bem testado e se transforma numa aventura aberta a todos.
Acho que o importante é lembrar que a questão não é se teremos voos suborbitais para passageiros. Nós teremos. A questão é simplesmente quando e quem vai ser o primeiro e quem vai continuar a fazer parte desse empreendimento. Hoje existem tecnologias para vários caminhos no futuro dos voos comerciais. Creio que a maioria das linhas aéreas vai oferecer áreas de convivência, free shops, talvez cassinos, mas vai se parecer mais com um passeio num navio de cruzeiro do que com uma viagem de avião. Já avançamos muito após o formato que foi inventado há 50 anos e a Boeing está trabalhando para dar ao mercado um novo formato que permita mais 50 anos de inovações. Avaliando bem, a raça humana nunca passou muito tempo andando para trás. E eu não consigo imaginar os filhos da minha filha me dizendo: eu lembro que você atravessou o Atlântico em 3 horas e 20 minutos e agora isso leva 8 horas e meia. Creio que daqui a 15, 20 anos, as pessoas vão poder comprar passagens para entrar em órbita e não só através dos programas governamentais como o da Soyuz, a Estação Espacial Internacional. 100 anos de aviação trouxeram avanços enormes nos projetos, nas novas tecnologias e um espírito renovado que reflete o início da era do jato e promete muito para o século XXI. Versão brasileira, DPN Santos.